E nesse bloco do Mesa para Dois, a gente vai falar de um assunto super importante, ainda mais no momento que a gente está vivendo agora, né? O Brasil, especialmente, a gente veio com o ciclone deixando um morto e quase 800 mil sem luz no Rio Grande do Sul. Toda a questão do ciclone também, da passagem dos danos econômicos lá em Santa Catarina, a gente perdendo móvel, gente perdendo loja, empreendedores, realmente tendo uma série de fatores terríveis. Esses fenômenos climáticos, né? A gente sabe que cada vez vão ficar mais comuns. E a gente fala muito dos impactos econômicos, dos impactos no meio ambiente, mas tem um aspecto, que é o aspecto psicológico nosso, que não é muito debatido, e eu faço questão de trazer aqui hoje o professor que já está com a gente aqui no estúdio, o professor Carlos Manuel Lopes Rodrigues, de Psicologia, do Departamento de Psicologia do CEUB. O CEUB vai estar recebendo um congresso, e entre os assuntos, eles vão estar discutindo a relação da nossa mente, da questão psicológica com o meio ambiente. Então é um prazer enorme receber você aqui, professor, para discutir esse assunto, ainda mais com Brasília sendo a sede desse congresso também, que vai estar discutindo essa relação. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bárbara, eu agradeço o convite, né? E o intuito é tentar popularizar um pouco essas informações, né? Divulgar essas informações, que são questões importantes nessa condição que a gente tem lidado daqui para frente, né? A questão ambiental ela é uma questão que parece que ela é recente, mas ela já tem pelo menos 40 anos que a gente discute isso, né? Porém, a questão não é se haverá mudança climática, né? O que fazer daqui para frente para mitigar, ou seja, reduzir os efeitos dessa mudança. A mudança está no nosso dia a dia. Já, verdade. Né? E como que a gente vai lidar com isso? Quais são as consequências para as pessoas em suas vidas? E como lidar com essas consequências também. E isso vocês já percebem, né? Você tem quais exemplos para ficar mais tangível? Que eu adoro isso, né? A gente fala, mudanças climáticas, parece uma coisa... então a geleira está derretendo, não tem nada a ver com isso. A gente tem vários exemplos que tem a ver no nosso dia a dia. Um exemplo é esse ciclone aí, ou então esse período de inverno mesmo em Brasília, que tá quente pra caramba. Assim, a gente, no ano passado, nos outros anos, a gente tem uma mínima, assim, histórico, é bem menor, a mínima é menor, mas é isso mesmo, de temperaturas do que a gente está tendo nesse inverno, e isso afeta muito a gente. Do ponto de vista psicológico, explica para os nossos ouvintes como é que é o impacto disso no nosso dia a dia. Bem, a gente vai ter 2 pontos, né? O primeiro ponto é as mudanças acontecendo e os efeitos psicológicos e uma antecipação a essas mudanças. Dá um exemplo, né? A gente tem uma frequência maior e com maior intensidade de eventos climáticos extremos, secas, períodos de estiagem, períodos de chuva mais intensos, ciclones, todas essas alterações climáticas que geram esses eventos extremos. Que as consequências, elas atingem as pessoas, né? Você já falou do ponto de vista econômico, social, perda de renda, uma série de questões. E tudo isso gera uma série de fatores. Por exemplo, a gente já tem estudos ligando os grandes períodos de seca na Índia com a taxa de suicídio entre agricultores. A gente tem estudos ligando a perda de renda e desestruturação das famílias com o aumento da violência doméstica nos Estados Unidos. A gente tem estudos de aumento da taxa de estresse, transtorno de estresse pós-traumático após esses eventos, né? E aí a gente tem uma outra questão. O evento em si ocorre, depois tem uma consequência psicológica. Mas a gente tem também um fenômeno relativamente recente, ainda não dá para falar que é uma psicopatologia em si, porque a gente ainda está estudando isso, que é uma ansiedade ou um receio do que pode vir a acontecer. Nossa. Que é o que a gente chamaria de ecoansiedade, né? Um medo antecipatório das mudanças climáticas, né? E que vai pegar 2 formas diferentes, né? Uma forma que são as pessoas que estão mais ligadas a essa questão ambiental, que é um receio do que vai acontecer, que pode descambar em transtornos de ansiedade geral, e um outro mais concreto, né? Quando a gente fala de mudança climática, de emergência climática, eventos extremos, eles não atingem as pessoas da mesma forma. Tem um recorte social, um recorte de gênero, um recorte de raça. A gente pegar, por exemplo, as chuvas no litoral paulista, com toda a tragédia que aconteceu, tal, você vai ver que, se a gente fizer um recorte social, uma parcela da sociedade foi muito mais atingida do que outra, né? Quem estava em moradia precária, quem vive de subemprego. Então, essas pessoas são atingidas de uma forma diferente. E elas
vão desenvolvendo também, além do estresse pós-traumático, depressão, uma série de outras questões, uma ansiedade com a mudança climática mais real. O medo da próxima chuva, por exemplo. Uau! Então a gente tem aí uma mudança climática que vai alterando toda a forma de relacionamento que a gente tem com os meios de produção, também com essa ansiedade, essa eco-ansiedade, ela pode reverter, por exemplo, numa preocupação tão excessiva que você não consegue mais executar tarefas do dia a dia pensando assim, qual o impacto ambiental que eu tenho em relação a isso, né? Então, a gente estava conversando mais cedo sobre ecobag, né? Então eu compro uma ecobag, mas será que essa ecobag, ela não está, de alguma outra forma, utilizando tintas que num outro aspecto atingem também a natureza? Então, acaba que gera um ciclo de ruminação, de pensamento, né? Eu comprei um carro elétrico, mas o carro elétrico usa eletricidade. A eletricidade vem de uma hidrelétrica. A hidrelétrica desmatou. E será que eu estou sendo realmente ecologicamente consciente? Então, você vai ter uma série de fatores que a mudança climática vai influenciar nossa rotina. Você falou, por exemplo, o frio de Brasília, né? Pode não parecer, mas você tem uma mudança de comportamento. E essa mudança ela pode vir associada a alguma alteração psicológica ou alguma alteração emocional significativa, né? Nossa, assim, todos esses são vários pontos. Estou falando e veio vários pontos, né? Dessa eco-ansiedade, você tem uma ideia, assim, eu faço parte de um grupo que tá se preocupando muito com essa questão ambiental, né? Assim, de consumo consciente. Você acredita, por exemplo, para ter filho, eu e meu marido ficava questionando o impacto ambiental de ter um filho. Não, entrou na nossa equação de ter um filho, o impacto ambiental, né, disso tudo. Dessa questão de ecobag, o pessoal até brinca, já deixou de ser eco, agora é só bag, porque são uma outra equação das pessoas ambientalistas também. E desse dano, sobre o dano, eu acho muito curioso, né, que naquele filme, o Parasita, o filme coreano, sim, super premiado, e que tem uma grande enchente lá, e a Coreia é super poluída. Para as pessoas mais ricas, que não foram afetadas, assim, que maravilha, choveu, desceu a poluição, então eu consigo respirar um ar melhor. Mas para as pessoas mais pobres, que moram em lugares precários, significou enchente, entrando água na casa deles, passando a madrugada, tirando água. E aí toda vez que eles olhavam para o céu, assim, tinham esse medo, esse receio da próxima chuva de inundar novamente a casa deles, principalmente as pessoas que moravam no subsolo. E a gente tem que ficar atento. E aí gera essa discussão, é muito importante, eu acho, professor, para começar a colocar luz sobre esse assunto, para começar a discutir como mitigar esses efeitos psicológicos também, já que é uma realidade a mudança climática. E como é que vocês têm visto isso dentro dos estudos, formas de abrandar os danos para essa população, às vezes é a população mais carente, que aí já tem todos esses problemas? Então, antes de mais nada, a gente tem que assumir que a mudança climática ela existe e que está aqui, né? Então, suplantar uma posição de negacionismo frente a isso, né? Eu brinco, como você falou de filme, tem um filme que eu gosto muito que chama O Dia Depois de Amanhã, né? E que repete o ciclo. O cientista avisa que vai acontecer, ninguém dá bola, acha que a gente é terrorista, ecoterrorista, né? Aí depois acontece, aí procura a ciência para tentar resolver o que já deu muito ruim, né? Mas a primeira coisa que a gente tem feito é tentar desenvolver ferramentas para avaliar esse impacto. Para você ter ideia, o termo eco-ansiedade ele é novo. Quando eu falo novo no sentido da ciência, ele tem 6, 7 anos. E é um conceito que a gente ainda não conseguiu trazer ele para o Brasil de forma mais substancial. Agora que a gente começou a fazer os primeiros estudos, né, de eco-ansiedade no Brasil, inclusive eu tenho alguns alunos de graduação do CEUB que estão nesse projeto, né, então a gente primeiro está desenvolvendo como avaliar, para depois identificar as características, porque talvez uma coisa é a ansiedade da pessoa que está no ciclo lá de ambientalistas, que está preocupado com o impacto que ele causa no mundo. Outra coisa é a pessoa que está vivendo, por exemplo, no Sol Nascente, que é uma região que a gente sabe que quando chove muito aqui em Brasília, tem um impacto, né? Então, primeiro identificar, será que isso acontece de forma igual para todo mundo? E, se não, quais as peculiaridades? Para depois tentar identificar as formas de agir, né? O que se tem hoje? Se tem o seguinte, olha, principalmente para as gerações mais novas, que a gente vai ter 2 polos, né? Pessoas muito mais novas, bem atingidas,
e populações mais vulneráveis, né? As pessoas mais novas, que elas estão muito em função dessa consciência ambiental, se despertar dessa consciência ambiental, participar dos movimentos é uma forma de não se sentir sozinho, de compartilhar seus anseios e tentar tomar controle um pouco da situação. O que efetivamente eu estou fazendo? Essa questão do ambiental, grande parte dos efeitos psicológicos também estão relacionados à falta de controle sobre, né? Então, o que eu posso fazer? A gente já tem alguns estudos que mostram que, por exemplo, populações afetadas, quando elas participam, começam a se mobilizar e participam de ações para modificar aquela forma de ocupação do solo ou de descarte de resíduo, qualquer coisa que tenha a ver com reduzir os impactos atuais, né, e futuros, elas tendem a se sentir melhor. Né? Legal, olha aí. Então, acho que... e as terapias convencionais, quando os casos são extremos. A gente tem casos de pessoas que não conseguem sair de casa. Meu Deus. Então, de chegar no ponto de virar uma fobia específica. Eu não consigo ligar meu carro porque eu fico preocupado o quanto que eu estou emitindo de gases do efeito estufa. Então, eu não saio de casa. Então, para esses casos, aí a gente já entra com a psicoterapia... as psicoterapias tradicionais mesmo. E eu acho que esse debate também é importante. Tem um autor especialista que eu gosto, que ele fala assim, já era, assim, é um futurólogo. Já era, vamos ter grandes desastres, vamos ter essas pessoas que são refugiados do clima, né? Pessoas que vão ser refugiados, fugindo de lugares de catástrofes na sua região. E aí ele falou que, assim, para não assustar, ele falou que ele fica muito assustado, mas uma maneira que ele encontrou, que eu achei sensacional e que a gente tem discutido isso lá em casa, e para entender melhor e para se preparar também, ele discute com os filhos pequenos deles que isso pode acontecer, que isso acontecer, como é que vai ser, o que eles vão fazer, assim, que você sabe que você não tem controle, mas que você discute ali, quando eles começam a discutir com os filhos, mostrar que isso pode acontecer com eles um dia, eles ficam mais preparados, ficam mais tranquilos, e ele falou isso, dos impactos psicológicos para ele atualmente, para baixar essa ansiedade e para a futura geração não ficar, quando se isso por um acaso vier a acontecer mesmo, que ele acha que pode acontecer, eles vão estar melhor resguardados, né? Essa conversa é importante. Então, assim, o trabalho que vocês fazem hoje, né, dando luz, pesquisando e divulgando conhecimento, principalmente, é super importante. Então, assim, agradeço, professor, a sua pesquisa, todo o seu trabalho. Quem quiser saber mais, tanto sobre o Congresso, sobre o trabalho desse grupo de pesquisa, como é que faz, professor? Um e-mail, um e-mail institucional, um site, pode falar? O e-mail institucional é mais fácil, carlos.manoel@ceub.edu.br. Perfeito. Muito obrigada, professor, pela participação. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Bárbara.